Nosso assunto hoje: é pecado fazer uma tatuagem? Fazer uma tatuagem é certo ou é errado? Bom, o único versículo na Bíblia que menciona explicitamente tatuagem é Levíticos 19 e 28. Levíticos 19 e 28, capítulo 19, verso 28, diz assim: não corte seus corpos para os mortos, nem coloque marcas de tatuagem em vocês, eu sou o Senhor. Isso aqui está falando de um ritual que tem a ver com os mortos. Não corte seus corpos para os mortos, nem coloque marcas de tatuagem em vocês, eu sou o Senhor. Com esse versículo em mente, quero apontar falhas em ambos os lados dos argumentos, não é? Ou do argumento. Primeiro, alguns se opõem às tatuagens apontando para Levítico 19 e 28. Olha aqui, está escrito em Levíticos 19 e 28. E dizem: caso encerrado, é pecado fazer tatuagem. O problema é que essa linha de raciocínio é que existem muitos mandamentos na lei do Antigo Testamento e especialmente, preste atenção, e especialmente no livro de Levíticos, que os cristãos não obedecem. Preste atenção. Há muitos, tá? Há muitos mandamentos, tá? Há muitos mandamentos na lei do Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, que os cristãos não obedecem. Por exemplo, o versículo imediatamente anterior afirma: não corte os cabelos dos lados da cabeça, nem corte as pontas da barba. Então, meu irmão, se você quer pegar esse versículo que nós lemos do verso 28 e aplicar na sua vida, você não pode esquecer do 27. Não corte os cabelos dos lados da cabeça, nem corte as pontas da barba. Nem barba você tem, pô. Se vamos usar Levítico, verso 28, capítulo 19, verso 28, para proibir as tatuagens, devemos também proibir tudo mais que a lei do Antigo Testamento proíbe. Além disso, a menção de cortar seu corpo para os mortos talvez identifique um ritual pagão como o verdadeiro problema, não necessariamente a tatuagem em si. Percebe? O ponto-chave é esse: a morte de Jesus cumpriu e completou a lei, encerrando seus requisitos sobre nós. Vamos ler? Olha só, Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, verso 23 ao 25. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas, capítulo 3, verso 23 ao 25. E o que está escrito em Efésios 2 e 15? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ouçam, por favor, gente. Olha o que Paulo está dizendo em Efésios, capítulo 2, verso 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, entendam isso, prestem atenção. A lei contra as tatuagens não é obrigatória para os seguidores de Jesus Cristo. E aí, José, como assim? Presta atenção. Como resultado da
inaplicabilidade de Levíticos capítulo 19, verso 28, alguns argumentarão, presta atenção, alguns vão argumentar, uma vez que a Bíblia não fala contra as tatuagens no contexto da nova aliança, então é aceitável fazer a tatuagem. Então é aceitável fazer a tatuagem, será? O problema com essa linha de raciocínio é que há muitas coisas contra as quais a Bíblia não fala especificamente. Agora, escute, presta atenção. O silêncio da Bíblia sobre uma atividade não indica, não é? O silêncio da Bíblia sobre uma atividade não indica necessariamente a aprovação dessa atividade. Não é porque a Bíblia silencia sobre um assunto que significa necessariamente a aprovação dessa atividade. Alguns que aprovam que os cristãos façam tatuagens também apontam para Apocalipse, capítulo 19, verso 16, e afirmam que Jesus tinha uma tatuagem. Então aqui nós temos dois extremos, né? Nós temos um extremo, não é? Lá de Levíticos, tá? Que é proibido fazer a tatuagem, e nós temos um outro extremo, quando alguém diz assim, não, Apocalipse, capítulo 19, verso 16, está escrito assim, ó, no manto e na coxa ele tem esse nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí tem gente que tatua na coxa ou no braço, né? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O texto não diz que será uma tatuagem. Pode ser escrito por um marcador mágico, por tudo o que sabemos, ou pode ser uma tatuagem de rena ou não permanente, ou pode ser metafórico, simbólico, não literal. Seja qual for o caso, Apocalipse capítulo 19, verso 16, não diz que Jesus tem uma tatuagem. Mesmo que existisse, não seria uma permissão geral para os cristãos fazerem tatuagens. Talvez o versículo mais aplicável sobre a questão de saber se fazer uma tatuagem é pecado seria Romanos capítulo 14, verso 23. O que está escrito em Romanos 14 e 23? O que é que está escrito? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Em outras palavras, em caso de dúvida, não faça. Vou repetir. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, se os argumentos de ambos os lados são falhos, qual é a resposta a respeito das tatuagens? Qual é a resposta? Posso fazer? Não posso fazer? Deixa meu filho fazer? Não deixa meu filho fazer? Minha filha? Bom, para mim, essa questão parece ser principalmente uma luta contra a liberdade cristã. Presta atenção. É uma questão de liberdade cristã. Seria muito mais fácil se tivéssemos uma lista exaustiva do que devemos e não devemos fazer. A liberdade cristã é desconfortável porque nos força a realmente examinar os nossos motivos, a motivação do nosso coração. Preste atenção, gente. Tudo que nós fizermos é necessário avaliar qual é a motivação do coração. A liberdade cristã é desconfortável por causa disso, porque tem que avaliar, analisar, ponderar qual a motivação. Ponderar qual é a motivação. É por isso que os cristãos tendem a ir para um extremo ou outro. Legalismo ou antinomianismo. É interessante que o legalismo é mais fácil porque nos fornece uma lista do que devemos
e não devemos fazer. O legalismo é assim, tem uma lista do que devemos e uma outra lista do que não devemos fazer. Agora, o antinomianismo é mais fácil porque enfoca a liberdade na liberdade cristã, enquanto ignora a liberdade cristã. Presta atenção. Pois tudo o que não procede da fé é pecado. É o que disse Paulo. Tudo o que não procede da fé é pecado. Às vezes, se você tem que perguntar se algo é certo ou errado, é um sinal de que está errado. Presta atenção. Se você tem que perguntar se algo é certo ou errado, há uma dúvida. E Paulo diz, tudo o que não é por fé é pecado. Como cristãos, preste atenção, nunca devemos fazer nada a menos que estejamos absolutamente convencidos de que é certo. Vou repetir. Como cristão, nunca devemos fazer nada a menos que nós tenhamos absoluta certeza de que é certo. Agora, ouçam-me, meninas, ouçam-me, rapazes, nunca façam algo só porque outra pessoa diz que é certo. Olhe para a Bíblia, ouça mentores, ouça pessoas que conhecem a Bíblia e que ouvem a Deus. E outra, nunca façam só porque todos estão fazendo. Escute isso. Se você está absolutamente convencido de que fazer uma tatuagem agradará a Deus, honrará a Deus e aumentará o seu poder de influência como luz para o mundo, eu não vou barrar você na entrada do estúdio de tatuagem, nem vou reivindicar que você tenha pecado fazendo uma tatuagem. Em última análise, é entre você e Deus, pô. Preste atenção. Em última análise, é entre você e Deus. Agora, eu duvido seriamente que algum dia eu faria uma tatuagem. Só não estou convencido de que seja certo marcar permanentemente meu corpo com uma tatuagem. Eu fico imaginando estas pessoas. Esses dias eu vi algo até engraçado. Alguém tatuou nas costas, acho que SIDA, não é? Aí ele teve que fazer uma outra tatuagem para escrever uma outra palavra a fim de apagar aquilo que ele tinha escrito. Absurdo também é quando alguém eu diria assim, na paixão intensa, escreve o nome da namorada, aí desiste, aí não sabe como apagar, certo? Então tem muitas situações assim, bem hilária, não é? Em relação à tatuagem, né? Então, preste atenção. Será que vale a pena você marcar permanentemente o seu corpo? Agora, falando da liberdade cristã, preste atenção, falando da liberdade cristã, a Bíblia diz, tudo é permitido para mim, mas nem tudo é benéfico. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém, não é? É o que Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. As tatuagens são permitidas? Pode ser. Mas não estou totalmente convencido de que sejam benéficos. Vou explicar. Não estou totalmente convencido de que sejam benéficos. Para mim, então, seria um pecado fazer uma tatuagem porque há dúvida no meu coração. Então, se eu não tenho certeza, se há dúvida no meu coração, então, para mim,
Presta atenção, estou dizendo, para mim é pecado. Porque está escrito em Romanos capítulo 14, 23, se há dúvida e você fizer, aí você está pecando. Bom, muitas pessoas me perguntam sobre tatuagem. Muitas pessoas. Então, deixa eu fechar aqui, dando uma resposta mais clara, mais objetiva para todos que querem saber. Mas, afinal de contas, pastor Josué, você é a favor ou você é contra? Você acha que é pecado ou não é pecado? Devo deixar minha filha fazer ou não? Faço ou não, diz o jovem. Eu vou concluir assim, ó. Você quer fazer uma tatuagem? A sua filha quer fazer uma tatuagem? Seu filho quer fazer uma tatuagem? Então, ó, antes de fazer, faça 4 perguntas para você mesmo que quer fazer. Primeira pergunta: qual é a minha motivação para fazer isso? Qual é a minha motivação para fazer isso? Vou repetir. Não faça nada porque todos estão fazendo. Não faça nada porque uma pessoa diz que é certo. Não. Você tem que orar, tem que ler a palavra, ouvir seus pais, certo? Então, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Segunda pergunta: as pessoas ao seu redor serão edificadas? As pessoas que estão ao seu redor, se você fizer essa tatuagem, vão ser abençoadas, edificadas? Segunda pergunta, faça para você mesmo. As pessoas ao meu redor vão ser edificadas, abençoadas? Terceira pergunta, Deus vai ser glorificado nessa minha atitude, nessa minha decisão de fazer tatuagem? Deus vai ser glorificado? Quarta pergunta, os meus pais vão ser honrados fazendo essa tatuagem? De repente você fala, claro, pastor, eu vou fazer a tatuagem aqui ó, com o nome dos meus pais. Mas se os pais disseram para você, minha filha, não faça, não tatue o seu corpo, mesmo que você escreva o nome dos seus pais, você está desonrando os seus pais porque está em desobediência. Percebe? E última pergunta, não há dúvida no seu coração sobre isso? Não há dúvida no meu coração sobre isso? Porque a palavra do Senhor está dizendo que tudo aquilo que não for por fé é pecado. Não há dúvida. Então, primeira pergunta, qual é a minha motivação para fazer isso? Segunda pergunta que você vai fazer para você mesmo, as pessoas ao meu redor serão edificadas? Terceira pergunta, Deus vai ser glorificado com esta minha decisão? Quarta pergunta, os meus pais vão ser honrados? Quinta pergunta, a convicção no meu coração, a certeza no meu coração? Bom, depois então você decida, entendeu? Depois de responder para você mesmo estas 5 perguntas, decida. Lembrando que em nenhum momento aqui eu afirmei que os tatuados não herdarão o reino dos céus. Presta atenção. Em nenhum momento eu afirmei. Se você não entendeu muito bem, vai lá no início do vídeo, ouça outra vez, ok? Vai lá no início do vídeo, ouça outra vez. Em nenhum momento eu fiz uma afirmação que é pecado, em nenhum momento eu fiz uma afirmação que os tatuados não herdarão o reino dos céus, e respondendo agora se os meus filhos fizeram uma tatuagem ou não. Bom, a Letícia não fez tatuagem. O Douglas também não fez uma tatuagem. Ô Pedro, você não fez não, né? Escondido.
O Pedro também não fez uma tatuagem. Agora, porque eu os proibi? Não. Eles entenderam que não deveriam. Eles entenderam que não era necessário. Eles entenderam que não precisavam. Então, meus filhos, eles não fizeram uma tatuagem, não é? Não fizeram. Agora, que o Senhor possa abençoar a sua vida com toda sorte de bênção.